Prepare-se para uma jornada perturbadora pelo lado mais sombrio da Idade Média. O vídeo de hoje vai muito além dos castelos e cavaleiros que você aprendeu nos livros de história. Aqui, a verdade é nua, crua e arrepiante. Vamos revelar os castigos medievais mais cruéis e como eles funcionavam de verdade. Não eram apenas punições, eram espetáculos públicos, mecanismos de controle social e ferramentas de medo. Cada método era projetado não só para infligir dor, mas para deixar marcas físicas e psicológicas que ecoavam por gerações. Então, já se acomode, porque você vai descobrir práticas que fariam qualquer filme de terror parecer brincadeira de criança. No coração das cidades e vilas medievais, a justiça não era aplicada a portas fechadas, era encenada diante da multidão. Praças públicas transformavam-se em teatros macabros, onde cada punição era um lembrete do destino reservado aos desobedientes. Um dos castigos mais emblemáticos era o puxar ao esquartejamento. Condenados por traição, eram amarrados a cavalos e arrastados pelas ruas antes de serem desmembrados. Era um ritual calculado, destinado a arrancar confissões, quebrar vontades e marcar profundamente a memória coletiva. Outro método aterrador era a gaiola suspensa. Criminosos eram trancados em estruturas de ferro, penduradas em praças ou pontes. Ali, expostos ao frio, à fome e aos olhares da população, definhavam lentamente. À noite, os ratos se aproximavam. Durante o dia, corvos bicavam os restos. A intenção não era apenas matar, mas humilhar publicamente e transformar o corpo em um símbolo da lei. A tortura judicial também era uma prática comum. Antes mesmo de um julgamento, acusados eram colocados no rack, um instrumento de madeira com roldanas que esticavam lentamente os membros até deslocar ossos e rasgar músculos. O objetivo não era só obter confissões, mas arrancar nomes de supostos cúmplices. Para quem assistia, era um espetáculo de poder do Estado e da Igreja. Um lembrete de que ninguém estava acima da autoridade, mas nem todos os castigos eram tão explícitos. Alguns atuavam na psicologia tanto quanto no corpo. O pé de cabra, ou bota espanhola, esmagava lentamente os ossos das pernas. O capacete de ferro, ou máscara da infâmia, era colocado na cabeça do condenado e apertado até perfurar pele e ossos, enquanto o público zombava. Havia ainda as máscaras de vergonha, usadas para ridicularizar mulheres acusadas de fofoca ou bruxaria, obrigando-as a desfilar pelas ruas com adereços grotescos. As execuções mais temidas, como a fogueira, tinham um componente ritualístico. Acusados de heresia ou bruxaria eram amarrados e queimados vivos em praças públicas. A intenção não era só eliminar um inimigo espiritual, mas purificar pela dor e aterrorizar testemunhas. Muitas vezes, multidões eram incentivadas a participar atirando lenha ou insultos. Você sabia que nem todos morriam rápido nesses castigos? Em muitos casos, o sofrimento era prolongado. Condenados a serem empalados, por exemplo, tinham estacas inseridas pelo corpo e podiam sobreviver horas ou até dias antes da morte. A frieza com que esses atos eram realizados mostra o quanto o medo era uma ferramenta política. Mas os castigos medievais não eram apenas instrumentos de crueldade, eram também instrumentos de espetáculo. A punição não terminava no condenado. Ela atingia a comunidade, reforçando hierarquias e valores. Um camponês que assistia a uma execução pública sabia que o mesmo destino podia ser o seu caso desobedecesse. A própria arquitetura das cidades reforçava isso. Cada praça, cada pelourinho, cada cepo de execução era colocado em locais de visibilidade máxima. A igreja também desempenhava papel central nesse cenário. Muitos castigos tinham caráter penitencial. Peregrinações forçadas,
açoites públicos e até jejuns extremos eram impostos como punições espirituais. Aqui, a dor física andava de mãos dadas com a humilhação moral, transformando o corpo em palco de expiação. E havia ainda os castigos simbólicos, como cortar mãos de ladrões, arrancar línguas de difamadores ou cegar espiões. Cada mutilação tinha um significado direto, visível para a sociedade. Uma mão amputada dizia a todos: "Este homem roubou." Um rosto marcado a ferro quente dizia: "Este nunca mais será anônimo." Era uma linguagem de medo e controle. Se hoje nos chocamos com essas práticas, é porque esquecemos o contexto. A Idade Média era um mundo de violência constante, onde a lei era precária e a vida frágil. Os castigos não eram apenas punição, eram pedagogia brutal. Ensinar pelo terror era mais eficaz do que educar pelo diálogo. Mas, paradoxalmente, desses horrores nasceram mudanças. A reação à brutalidade dos castigos impulsionou, séculos depois, movimentos por direitos humanos, sistemas judiciais mais humanos e métodos de punição menos cruéis. Cada pelourinho derrubado foi um passo em direção ao que conhecemos hoje como justiça moderna. A próxima vez que alguém falar da Idade Média apenas como um tempo de cavaleiros e castelos, lembre-se, ela também foi palco de um teatro macabro, onde o poder, a fé e o medo se entrelaçavam. Os castigos medievais mais cruéis não são apenas curiosidades históricas, são janelas para entender como sociedades inteiras usavam a dor para manter ordem. E é isso que faz essa história tão relevante e viral. Ela não é só sobre o passado, ela ecoa no presente. Prisões superlotadas, punições exemplares, execuções transmitidas pela mídia. Tudo isso são ecos longínquos de um mundo onde o sofrimento público era entretenimento e controle. Se essa jornada pelos castigos medievais mais cruéis te chocou, compartilhe este vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para descobrir mais verdades ocultas e fascinantes sobre o passado. A história não é feita só de reis e datas. Ela é feita de dor, de luta e das formas que os humanos encontraram para controlar uns aos outros. Aqui, vamos continuar desenterrando essas verdades que ninguém conta.